Na cidade de Chipre, por volta do ano 300 a.C., residia um próspero comerciante conhecido como Zeno. Durante uma viagem de Fenícia a Piraeus, seu navio naufragou, levando consigo toda a sua carga. Esse único evento, totalmente além do controle de Zeno ou de qualquer outra pessoa, transformou subitamente esse homem abastado em um indivíduo empobrecido. Agora coloque-se na pele de Zeno. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de uma vida se desfazendo devido à força inexorável da natureza? Qual seria a resposta apropriada? Você ficaria furioso? Triste? Sentiria-se enganado pela vida? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais. No entanto, não para Zeno, conhecido como o fundador do estoicismo. Uma pequena alteração perdura por toda a eternidade, e uma pequena reconfiguração de sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes no futuro. O âmago do estoicismo é a própria essência da aceitação e da indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros eminentes filósofos, Zeno desenvolveu e ensinou o estoicismo. De acordo com Zeno, embora tenhamos pouco controle sobre o que nos acontece, temos o controle sobre como isso afeta nosso interior. E devemos usar esse controle de maneira eficaz, em vez de lamentar o leite derramado, ou, neste caso, a mercadoria submersa. Zeno focalizou em manter sua compostura diante da situação, mantendo-se calmo e imperturbável apesar de seu infortúnio. Nos dias de hoje, as pessoas costumam inadvertidamente enxergar os estoicos como indivíduos inabaláveis, que raramente se deixam levar por extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo era muito mais abrangente do que essa percepção. Em vez de meramente descrever pessoas desprovidas de emoção, o estoicismo era uma filosofia de vida que oferecia uma maneira de observar, descrever e compreender o mundo. Tratava-se de um estilo de vida que perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações contemporâneas da mesma forma que o foi há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente notáveis. O estoicismo nos capacita a processar as emoções negativas, provenientes de experiências adversas, e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva singular do mundo. A perspectiva é fundamental, e cada indivíduo no mundo possui diferentes vivências, e, consequentemente, diferentes pontos de vista sobre as coisas. Uma vez que os estoicos se reuniam, debatiam e ensinavam filosofia em espaços públicos, sua filosofia tornou-se amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, e por isso não fazia sentido ocultar esse conhecimento por trás das quatro paredes de uma instituição de ensino ou dos pátios de um palácio. Como resultado, qualquer pessoa, desde escravos até imperadores, poderia aprender e adotar o estoicismo. E muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, uma vez que ele já foi escravo, Sêneca, que se destacou como estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais influentes que já existiram. Os primeiros seguidores do estoicismo viviam de acordo com os princípios que defendiam, evitando cuidadosamente todas as formas de segregação e liderando a batalha contra a desigualdade. Eles até mesmo cunharam a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra hoje em dia, geralmente pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à diversidade que caracteriza esses lugares. Essa era a espécie de união e convivência que os estoicos promoviam. Mesmo em uma época em que tais ideais não eram populares, as mulheres tinham permissão para aprender sobre o estoicismo livremente e tornarem-se adeptas da filosofia estoica. Então, por que tantas pessoas escolhem adotar o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções frequentemente atrapalham nosso caminho. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes porque coisas ruins e imprevistas nos acontecem. A chuva, por exemplo, é algo benéfico. Ela ajuda a irrigar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. No entanto, quando somos surpreendidos por uma nuvem escura e estamos desprovidos de um guarda-chuva, a experiência nunca é agradável. Então,
Por que não começamos a chorar quando a chuva começa? A resposta reside no fato de que, embora a situação seja desagradável, aprendemos a esperar pela chuva, pois é algo inevitável. Não temos controle sobre o clima. Embora seja frustrante, a chuva passa e a luz do dia retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, de fato, acontecerá. Imagine o pior cenário possível e sinta-se contente sabendo que essa possibilidade existe. Um dos exercícios praticados pelos estoicos é chamado de desconforto voluntário, um exercício projetado para cultivar sentimentos de gratidão. Isso envolve dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando você normalmente prefere banhos quentes e alimentar-se exclusivamente de batatas por alguns dias, entre outras coisas desse tipo. Esse exercício auxilia no entendimento de que, não importa o quão desafiadora a situação se torne, você ainda sobreviverá e possivelmente prosperará desde que mantenha a mentalidade correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, estamos indiretamente preparando nossa mente para enfrentar adversidades futuras. Em um mundo atual onde anúncios são constantemente empurrados à força em nossa direção, somos levados a acreditar que, a menos que tenhamos o próximo grande item, atendamos a determinados padrões estéticos ou alcancemos um certo patamar de renda, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais relevante agora do que nunca. Entramos no mundo sem conhecimento prévio. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e através de nossas próprias observações do mundo. No entanto, surge a questão: é realmente necessário internalizar todo esse conhecimento? Se seguirmos esse caminho, corremos o risco de estabelecer inadvertidamente expectativas irrealistas para nossas vidas, o que, em última análise, nos deixará desapontados e insatisfeitos. Não é assim que devemos conduzir nossa existência. Em vez disso, nossa ênfase deve estar na autossuperação, por nossa própria motivação. Devemos empreender ações por nós mesmos e somente por essa razão. Anexar esperanças externas ou apegos secundários às nossas ações geralmente resulta em decepção. Com frequência, tentamos preencher o vazio resultante com aquisições externas, despendendo todo o nosso dinheiro em um carro luxuoso, uma residência ou até mesmo começando uma família. Às vezes, realizamos todas essas ações pelo valor que possuem externamente, em vez de considerar seu valor intrínseco. No entanto, o estoicismo nos ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, depositamos nossa felicidade nas mãos de forças externas. Forças que podem a qualquer momento falhar. Automóveis frequentemente apresentam defeitos. Catástrofes naturais arrasam cidades inteiras. E as taxas de divórcio continuam a aumentar ano após ano. Mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um preço. O preço é o espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca uma vez expressou, aprender a viver com menos cria espaço em nossa vida para aquilo que verdadeiramente importa. Em vez disso, devemos ancorar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, sem depender de nada que possamos possuir ou adquirir materialmente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a serenidade, independentemente das circunstâncias que a vida nos apresenta. Pois não importa o que desejamos, ao final do dia, a maioria das coisas que nos acontece está além de nosso controle. No entanto, temos total controle sobre como reagimos a essas situações. Esse é o cerne da dicotomia do controle, o princípio mais fundamental da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a distinguir o que podemos controlar daquilo que está além de nosso controle. Devemos estabelecer nosso valor não com base em coisas que não podemos dominar, mas sim nas coisas que podemos. Perseguir objetivos é uma qualidade louvável, mas de acordo com a visão estoica, sucumbir ao desespero quando as coisas não seguem o planejado é inútil. Criar conteúdo para o YouTube, por exemplo, é muito mais acessível do que governar como imperador romano, embora ainda possa ser desafiador em diversos momentos. Em primeiro lugar, é necessário conceber a ideia, o que por si só demanda bastante tempo. Em seguida, pesquise essa ideia, descarte-a se não for adequada, comece de novo, elabore o roteiro do vídeo, produza-o, faça a edição, crie o título,
a imagem de capa e todos os outros elementos antes de clicar em publicar. Tudo, desde o momento em que você clica em publicar, está sob o seu controle. No entanto, assim que você pressiona o botão de publicação, o controle passa para o algoritmo do YouTube. Mesmo assim, muitas pessoas avaliam o sucesso de seus canais no YouTube ou de suas contas no Instagram com base no número de visualizações, inscritos ou seguidores que possuem. Métricas que, em grande parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve medir o sucesso do seu trabalho com base no esforço que você investe e não nos resultados das suas esperanças externas. Tenha confiança no processo. Pense em alguém que trabalhou arduamente em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele acredita que merece uma promoção, então ele apresenta seu relatório de desempenho ao chefe. O chefe agradece, mas não concede a promoção e ele volta para casa pensando que deve ser incompetente no trabalho. Ele não considera que o chefe talvez tenha acordado de mau humor, que outra pessoa poderia estar mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse enfrentando dificuldades financeiras e não pudesse arcar com a promoção. Ele não conhece o motivo, mas ainda está desapontado. Se ele simplesmente baseasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuasse a se esforçar para conquistar a promoção que desejava, ele poderia estar muito mais satisfeito no geral. Com a perspectiva correta, seu objetivo não teria sido reduzido, apenas adiado. Essa mudança de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não avalia o sucesso com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas encontra conforto no fato de poder levar uma vida confortável, sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Essas são as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de distinguir o que é interno do que é externo e a habilidade de escolher como reagir diante dos acontecimentos. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço, e esse espaço é o nosso poder de escolher uma resposta. Coragem. 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação é o que acabei de fazer aqui, fazer mais com menos. Expressar mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que a riqueza deve ser limitada a possuir o essencial e, em seguida, o suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela ensina que ninguém deve prejudicar o próximo, pois todos nós nascemos uns para os outros. Devemos fazer o bem uns aos outros, em vez de pensar apenas em nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo, enquanto lutava contra o apartheid. Ele foi sentenciado à prisão perpétua e passou 27 anos atrás das grades antes de finalmente ser libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitos acreditavam que ele buscaria vingança brutal contra todos os envolvidos no apartheid ou em sua prisão. No entanto, ele não seguiu por esse caminho. Durante seu tempo na prisão, Nelson Mandela leu as obras de Marco Aurélio e absorveu os valores fundamentais do estoicismo, os quais ele incorporou ao longo de sua vida. Em vez de pedir retribuição contra os infratores, Mandela exortou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava além de seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Esse é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo é essencial em procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva, TCRE, e a logoterapia. A TCRE ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você questione a lógica por trás desses pensamentos negativos e, quando percebe que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. Por outro lado, a logoterapia se baseia no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito, mesmo nas situações mais sombrias. Podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil dito do que feito. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos,
deixar o antigo para trás e adotar o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar assim. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar. E, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a atravessar tempestades do passado e do presente em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos nos consolar com o fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Lembre-se, tudo tem um fim. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Isso só prova o quanto você está determinado a mudar de vida, e iremos te ajudar nessa caminhada. Por isso, já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo.